Boa noite a todos, prezados colegas, estudantes, residentes participando do nosso quarto videocast da Associação Médica do Paraná. E hoje nós temos dois ilustres convidados, que é o professor Fernando Talo, que é membro da Comissão Nacional de Residência Médica, membro titular, e o doutor Luciano Carvalho, que é o nosso diretor de Assuntos Parlamentares e coordenador no NAP, Núcleo de Atuação Parlamentar. Um prazer em vê-los, esperando que essa nossa videocast seja um sucesso, porque é um assunto que está em voga e muito preocupa as associações médicas, a Associação Médica Brasileira, as entidades médicas como um todo. Então, eu passaria a palavra ao doutor Eugênio, que é o nosso coordenador da nossa videocast de hoje. Boa noite a todos, mais uma vez, um prazer muito grande estar aqui, conversando, como o Marcelo já disse, a respeito de temas importantes, de temas que, de alguma maneira, interferem na vida de todos os médicos e na vida da própria população, se nós considerarmos que a população é sempre o objetivo final de tudo que a Associação Médica faz, né? Através, evidentemente, dos médicos, né? Que integram a comunidade médica brasileira. O tema de hoje, ele eu diria, Macedo, que mais do que importante, ele é urgente. Sim. Sempre a prioridade é definida pela importância e pela urgência, e esse é um tema que é muito importante porque interfere na maneira como os nossos médicos são preparados para o exercício da medicina, e é urgente porque é um tema recente, né? Nós estamos falando aqui sobre um decreto-lei de 17 de abril de 2024, assinado pelo vice-presidente da República, né, Geraldo Alckmin, que na ocasião ele era o presidente em exercício. Coincidentemente, médico. Médico, exatamente, um médico anestesiologista, lá de Pindamonhangaba, se não me engano. Muito bem, nós estamos falando aqui sobre o decreto número 11.999. Aliás, um número bastante interessante, que é um decreto que dispõe sobre a Comissão Nacional de Residência Médica e sobre o exercício das funções que a comissão exerce, sobre regulação, supervisão e avaliação dos programas de residência médica e das instituições que oferecem a residência médica. Então, para isso, nós temos aqui hoje dois representantes que conhecem o assunto, representantes da Associação Médica Brasileira, de seus braços, não é? Que são o NAP, né? O Núcleo de Atuação Parlamentar, no caso Luciano Carvalho, e a Comissão Nacional de Residência Médica, são braços da AMB. Então, para começarmos o nosso debate, eu queria, então, ouvir os nossos convidados para a sua primeira boa noite. Bom, boa noite a todos. Meu nome é Fernando Talo. Eu queria, inicialmente, dar uma saudação lá para o nosso povo do Rio Grande do Sul, né? Nessa situação dramática que eles estão vivendo lá, dar uma boa noite para eles, um alento, esperar que Deus os abençoe, que as coisas melhorem por lá, né? Bom, esse é um assunto que nós estamos preocupados desde agosto do ano passado, quando a Secretaria do Ministério da Saúde dá uma entrevista no J Saúde e alerta que poderia mexer no decreto que se relacionava à Comissão Nacional de Residência Médica. Isso já em agosto do ano passado. Nós imediatamente lemos a entrevista, rebatemos a entrevista, algumas agressões à classe médica foi feita na entrevista, inclusive, pela secretaria, aliás, é outro secretário já, mas a secretaria de então nos acusava de corporativismo, etc. Isso, ipsis literis, né? Escrito e em entrevista por uma das secretarias mais importantes do Ministério. E, de fato, 6 meses depois, as coisas se concretizaram, né? Com esse decreto de 2024, que vem substituir o decreto de 2011, e a gente está pronto aqui para debater com vocês. Obrigado aí pelo convite, né? O Eugênio, prazer estar com vocês, nosso amigo Macedo, e parabenizando também a Associação Médica do Paraná, nosso amigo Nerlan, Jurandir, companheiros de muita luta nessa
nessa defesa permanente da medicina, né, e dos princípios da medicina. Eu acho que nada mais legítimo do que a Associação Médica Brasileira. Então, boa noite a todos os participantes, né, e extensivo aos nossos colegas do Rio Grande do Sul, que estão passando, como o Paulo falou, um momento difícil. Estamos todos juntos, irmanados nesse sentimento de solidariedade, né? Logicamente, eu vou deixar a maior parte dos comentários pelas consequências desse decreto 11.999, né? Agora, porque o resultado e as consequências das mudanças que foram feitas, elas são muito importantes e nada melhor do que escutar o Talo falando sobre as consequências disso. Logicamente, eu vou me deter na forma que foi feito. Eu acho que é tão importante quanto as consequências e a forma como isso está sendo construído, todo esse processo que está sendo encaminhado, né? E que, de alguma forma, fragiliza, na nossa opinião, muito a qualidade do ensino médico no país. Né? Muito obrigado a vocês e vamos debater. Eu acho que é muito importante esse amadurecimento do que está acontecendo, essa compreensão do que está acontecendo, para ver quais são os melhores caminhos que nós teremos que tomar. Eu só queria, o doutor Macedo foi diretor de defesa profissional da Associação Médica Brasileira, participou da criação do NAP, e eu quero ouvi-lo, mas antes eu gostaria de agradecer aos dois colegas por lembrarem essa tragédia de tamanho incalculável que a população e os nossos colegas lá do Rio Grande do Sul estão sofrendo. Obrigado por lembrar e fica aqui a nossa solidariedade também. Bem, eu gostaria de, inclusive, dar vamos dizer assim, uma notícia para vocês, o seguinte: após cada fala, nós vamos abrir para os que estiverem assistindo a nossa videocast, para que eles façam perguntas, para que a gente tenha um envolvimento maior daqueles que estão participando do videocast. Como ex-diretor de defesa profissional da Associação Médica Brasileira, não tive orgulho de pertencer nos últimos 3 anos, dizer para vocês que nós lutamos pela qualidade do ensino, pela qualidade das faculdades de medicina, pela qualidade no atendimento à população. Nós não temos nada nesse sentido de corporativista. Nós queremos que tenhamos médicos extremamente bem preparados, faculdades extremamente bem, vamos dizer, possuídas de professores, mestres, doutores. É tudo isso que nós queremos para a população do Brasil. Não se trata para a classe médica, porque nós somos médicos e lutamos pela qualidade dos alunos que aí estão e dos residentes que aí estão. Então, nós temos centenas, milhares de residentes nesse país, hoje vendo a mudança da regra da residência médica. Então, tira a força das entidades sérias desse país, as entidades que mantêm o padrão ainda das faculdades de medicina, as antigas, porque as novas nós não sabemos como vai ser, mas nós estamos aqui para defender a população do Brasil, o direito de defesa da classe médica, da defesa profissional, em defesa do médico. Não se trata do corporativismo, se trata da qualidade dos médicos que vão nos atender quando nós precisarmos. Quando a população precisar de um bom médico, um bom pediatra, num posto de saúde, numa UPA, seja onde for, não tiver qualidade, quem está correndo risco não somos nós, é a população. Se nós não fizermos nada e deixarmos a coisa do jeito que está, o risco de erro médico, o risco de acontecerem coisas mais graves será muito grande, né, para a população brasileira como um todo. Então, dizer para vocês que nós vamos, a Associação Médica do Paraná aqui, nós vamos, junto com vocês lá da MB, nós vamos procurar um caminho que defenda a população brasileira e defender esses médicos, esses recém-entrantes nas novas faculdades, defender que o ensino para eles seja de qualidade. Exato. Posso aportá-lo? Né? Não, exato. Eu só queria fazer uma observação, que o Luciano fez uma colocação muito interessante. Ele disse assim: eu gostaria muito de falar da forma como foi apresentado. Não é? E a gente sabe muito bem que a comunicação é sempre feita de conteúdo e de forma. Às vezes a forma, ela enaltece o conteúdo e às vezes escamoteia o conteúdo.
Então, eu gostaria de dividir, se você me permite, da seguinte forma. Eu queria que o Talo trouxesse um pouco para nós sobre o conteúdo, e depois o Luciano nos explicasse as questões da forma, né? Como é que isso foi feito lá em Brasília. Então, Talo, por favor. Bom, muito bem. Então, primeiro esclarecendo o que é a Comissão Nacional de Residência Médica, o que ela representa. A Comissão Nacional de Residência Médica, ela é capaz de autorizar, ela é capaz de credenciar, recredenciar, descredenciar, colocar o programa em exigência, colocar o programa em diligência, ela cuida dos processos seletivos, para que os processos seletivos sejam adequadamente feitos, ela que faz as resoluções das COREMES, das comissões estaduais, ela que faz as matrizes de competência das diferentes especialidades, todas elas foram feitas pela Comissão Nacional, especialidades e área de atuação. E no processo formativo, então, dentro da comissão, você tem uma certa dualidade que é natural quando a gente fala em saúde, que é o provimento, a preocupação em prover e a preocupação em formar. Então, em geral, obviamente que as duas alas devem ter preocupações sinérgicas, né? Mas, em geral, o que se dá? Se dá as entidades médicas, de um lado, com a grande preocupação com a formação, e, do outro lado, o Estado e os gestores com a preocupação com o provimento. E nós sabemos que o residente não pode ser mão de obra. Ele precisa ser formado para depois prover, e não prover ao invés de receber uma boa formação. Como eram as forças em 2011 nesse sentido? No decreto de dezembro de 2011 para cá. Eram 6 entidades médicas, mais uma figura de extrema importância, porque ele era o estrategista dentro da comissão. Ele fazia a pauta, ele conduzia as reuniões, que é o secretário executivo. O secretário executivo era um técnico, era um médico, era um professor universitário, extremamente associado e familiarizado com residência médica. Então, ao final, nós tínhamos 7 médicos e 5 gestores. E esse equilíbrio era salutar. Nós, às vezes, cedíamos um pouco, os gestores um outro tanto, e chegávamos a um bom resultado. Nos últimos anos, a Comissão Nacional de Residência Médica fez um trabalho extraordinário, apesar de todas as dificuldades que uma comissão desse tamanho enfrenta. Eu quero lembrar vocês que são 70 mil vagas autorizadas, são quase 50 mil residentes no Brasil inteiro. Então, é uma imensidão, um dos maiores programas do mundo. Então, trabalhava-se bem. Desde do finalzinho do ano passado e no começo desse ano, nós estávamos esperando a nova eleição do secretário executivo. E todo mês era prometido, olha, mês que vem, olha, o mês que vem. Por quê? Porque a plenária, ela elege, de 3 indivíduos, ela elege 3 indivíduos, é uma lista tríplice, né? E aí chega-se ao nome do secretário executivo. E estávamos nessa expectativa. Quando no dia 17 de dezembro, no dia 18 de dezembro, nós acordamos com o decreto. Não houve absolutamente nenhum diálogo a respeito do decreto dentro da Comissão Nacional de Residência Médica, que tem 27 presidentes de Serem, extremamente familiarizados com residência médica, mais 12 conselheiros e mais uma série de colaboradores de Câmara Técnica. Não há lugar melhor para discutir um decreto, se é que eventualmente viam a necessidade de alterá-lo, do que dentro da própria Comissão Nacional. Vamos dialogar, então, sobre um decreto. Bom, acordamos da seguinte forma: não são mais 12 conselheiros. A FEBAM, Federação Brasileira das Academias de Medicina, foi excluída. A justificativa é que a FEBAM não tem nada a ver com residência médica. Ora essa, ora bolas.
acadêmicos com 40 anos, 50 anos de dedicação à residência médica, ao ensino, não tem relação com residência médica. Nós tínhamos lá um voluntário, o doutor Baratella, há quase 10 anos dentro da comissão, voluntário, auxiliando com a sua sabedoria, com a sua experiência. Foi excluído. A FENAM, que está desde 2011 também na comissão, também foi excluída. O Ministério da Saúde, que tinha uma participação, triplicou a sua participação, vai a 3 participações. O Ministério da Educação, que tinha 2, vai a 3. No lugar da FENAM, é colocada uma outra federação, que é a FMB, e o secretário executivo é excluído de suas funções. Não existe mais secretário executivo. O secretário executivo agora é uma espécie de mestre de cerimônias, porque ele não faz parte da plenária e não tem direito a voto. Então, ao final, nós temos 8 gestores e governo e 5 entidades médicas. O que significa que, na prática, há um grande desequilíbrio e toda e qualquer votação que seja relevante dentro da plenária, nós perdemos. E aí, eles também ressuscitam uma coisa que nos preocupa por demais, que é a Câmara Recursal. O que é a Câmara Recursal? E por que nós somos contra a Câmara Recursal e nos preocupamos tanto com a ressuscitação dessa Câmara Recursal? E só para ser coerente, a Câmara Recursal tentou ser reavivada no governo anterior, através de uma portaria. A MB imediatamente se colocou contra e eles revogaram a portaria. Só para deixar muito claro que aqui a questão é com o Estado, não é com o governo A ou o governo B, é com o Estado. Isso é uma política de Estado. Política de formação de residente é uma política de Estado. Então, o que eles fizeram? A Câmara Recursal, que antigamente era um Ministério de Educação, um elemento do Ministério da Educação, um elemento do Ministério da Saúde e um elemento de entidades médicas, eles excluíram as entidades médicas também. Agora, o terceiro elemento sai da plenária. Como na plenária nós vamos perder, vai ser um outro gestor. Então, veja só as condições que nós estamos na prática. O resto é tudo, me perdoe, mas é conversa fiada. A nota de esclarecimento do Ministério da Saúde foi patética. Ela falta com a verdade. Na prática, nós perdemos na plenária de 8-5, na melhor das hipóteses, e se qualquer coisa na plenária evoluir de forma inadequada na visão deles, eles fazem um recurso para a Câmara Recursal. A Câmara Recursal é soberana. Ou seja, o que ela decidir está decidido. E a Câmara Recursal tem 3 elementos. Veja a incoerência. Quando eu vou para a primeira instância, tem um juiz. Eu vou para a segunda, que tem 3. Eu vou para a terceira, que tem 5. Eu vou para o Supremo, que tem 11. Agora é o contrário. São 12, 13 pessoas decidindo alguma coisa. Se eventualmente 3 pessoas acharem que a decisão foi inadequada, está revogada a decisão da plenária. Então veja que desastre, que coisa, me perdoe a expressão, mas quase ditatorial, né? Então nós perdemos na plenária e perdemos na Câmara Recursal. Então isso já foi muito grave, mas não é só isso. Não é só isso. Eles continuaram desmantelando a residência tijolinho por tijolinho. Nós temos uma instância muito importante na Comissão Nacional de Residência Médica que chama Câmara Técnica. Veja, eu sou um conselheiro. Imagine que tenha 200 processos em 2 dias. É claro que o conselheiro não vai conseguir ler 200 processos em 2 dias. A Câmara Técnica são as pessoas que instruem o processo, elas fazem a instrução do processo. Elas acompanham todo o processo, seja um processo de ato autorizativo, de denúncia, de transferência, seja qual for, e apresentam um relatório para o plenário. E, baseado nesse relatório, a gente vota. Muito bem. Como é que eram as câmaras técnicas? As câmaras técnicas eram o presidente da Serem, do Estado. Presidente da Serem, eu quero dizer que tem que ser uma pessoa muito familiarizada com residência médica, porque ele não pode ser presidente de Serem sem ter sido presidente de uma Coreme. Portanto, são sempre pessoas muito experientes em residência médica. Então, era o presidente da Corem, o presidente da Serem,
com mais um grupo de voluntários, normalmente vindo de sociedades de especialidade ou de amplo conhecimento em residência médica. Pois bem, eles acabaram com a Câmara Técnica desse formato. Eles proibiram os presidentes de Serem de participarem das câmaras técnicas e colocaram no lugar um representante da Secretaria, um representante do Ministério da Educação, Secretaria de Ensino Superior, e um representante da Secretaria de Gestão do Trabalho. E outros 2 são representantes da plenária. De novo, como a gente perde na plenária, nós não sabemos quem serão essas 2 pessoas que vão compor a Câmara Técnica. Em outras palavras, a instrução do processo e do relatório pode ser enviesada por essas pessoas. Nós não confiamos mais que esse relatório será técnico. Eu não tenho por que confiar. Porque por que a necessidade de mudar a composição? Ah, não vai mudar nada. Bom, se não vai mudar nada, por que eu mudo a composição? Eu mudo a composição porque eu quero mudar alguma coisa. Não é? Então, nós já não temos mais confiança nessa evolução da instrução do processo. Então, veja, o processo será enviesado, a plenária está enviesada e o recurso pode ser enviesado também. Nós perdemos do começo ao fim. E não é só isso. Por fim, o que é talvez mais grave, ou tão grave quanto tudo que eu falei, é o capítulo 3 do decreto de 2011, que era o capítulo da regulação. Esse capítulo da regulação estava especialmente bem escrito. Então, eu vou dar um exemplo aqui. O artigo 8 dizia: descrição do corpo docente devidamente constituído para o desenvolvimento dos programas propostos, destacando a experiência acadêmica, administrativa, profissional de cada um dos docentes na especialidade oferecida. Veja o nível de detalhamento que era exigido para que alguém solicitasse um programa de residência médica. E, ao lado desse artigo 8, vários outros do capítulo. Pois bem, esse capítulo, que chamava dos procedimentos, foi excluído do decreto de 2024. Foi excluído, ele está fora. Então, nós não temos mais... Isso foi feito certamente para atender alguns interesses de instituições que não têm condições de cumprir com todas as exigências que que ali estavam escritas em 2011. Nós não temos dúvida disso, não há por que nós não acreditarmos nisso. Então, houve um afrouxamento, uma flexibilização total da regulação. Nós não sabemos mais o que é necessário para abrir um programa de residência médica, porque isso já não está mais escrito. E como é um decreto novo, todas aquelas resoluções da Comissão Nacional de Residência Médica são infradecreto. E eles disseram que agora, no novo modelo de regulação, é para esperar as novas resoluções, ou seja, serão feitas novas resoluções para afrouxar e flexibilizar o processo. Então, dito tudo isso, Macedo, senhores, a preocupação é muito grande. A preocupação é muito grande na flexibilização da residência médica, dela se tornar, nós sabemos, qual é a última fronteira de qualidade da educação médica no Brasil? Porque nós já perdemos a graduação, falemos a verdade, a graduação nós já perdemos. A última fronteira é a residência médica, com todos os seus problemas. A residência médica é a última fronteira. Então, a nossa grande preocupação é o que eles vão fazer com a residência. A residência médica está na mão deles, dos gestores e do governo. Não está mais definitivamente na mão dos técnicos, dos professores e dos médicos. Eu acho que você só cumpriu a missão de enaltecer a importância dessa discussão aqui, né? Eu até queria colocar essa sua observação, que nós já perdemos a graduação, também na discussão, porque não é algo para que a gente deva baixar a guarda, baixar as armas com tanta facilidade assim, né? E não há a menor dúvida, né, que enquanto a graduação forma as bases, é a residência médica que prepara, de fato, o médico para a atuação do cotidiano, né? Essa sua explanação só também justifica essa visão que o Luciano apresentou de que
nós temos que ver como é que está sendo feito isso, além de ver o que está sendo feito, como é que está sendo, né? Que tipo de armas que estão sendo usadas para que a gente possa contra-atacar. Algumas informações de ordem técnica. Talo, o pessoal da minha técnica aqui me pediu para eu pedir para você para tirar o volume do seu celular, porque ele de alguma forma está interferindo aqui na transmissão do seu áudio. Olha. E também queria esclarecer para todos os que estão nos assistindo agora, ou que assistirão no futuro, estamos sendo transmitidos aqui pelo Zoom, mas também pelo Instagram, onde fica gravado, que esse videocast está sendo feito online porque o Dr. Talo está em São Paulo, o Dr. Luciano está em Brasília. E nós, da Associação Médica do Paraná, estamos aqui em Curitiba. Então, dito isso, eu quero saber se o Macedo quer complementar alguma coisa do Talo, passamos a palavra para o Luciano. O Talo foi extremamente lúcido e deu o passo a passo como era, como que está. Então, acho que isso é importante para que nós possamos discutir com os prováveis questionadores. E olha, Luciano, você vai falar, eu só queria lembrar o seguinte, vocês podem participar, quem está nos assistindo pode participar tanto falando, quanto pode mandar perguntas no chat. E a novidade que nós temos a partir deste videocast de hoje é que nós estamos acessando diretamente o podcast aqui. Eu leio o que vocês estão passando. Então, por favor, escrevam. O Nerlan está parabenizando aqui o Dr. Talo, né? Que soube também que os componentes, os integrantes dos ministérios serão não médicos, né? Que é algo que realmente nos causa arrepios na espinha. Luciano, por gentileza. Bom, assim, eu vou começar um pouco lembrando e recordando o que já está escrito, sobretudo uma citação muito importante que eu sigo muito, que é do Camus, né? Camus, não sei como pronunciar direito, mas ele destaca bem a necessidade de você compreender, entender. Compreender não significa desculpar, compreender e entender não significa perdoar. Você tem que compreender o processo, para saber o que é que está existindo, para saber como é melhor você atuar diante de situações pontuais. Então, especificamente, nós sabemos que existe, sim, uma ação conjunta, né, no sentido de desconstruir o processo de formação e de especialização médica. Nós sabemos que isso tem sido forçado de várias maneiras. Então, esse decreto 11 de 1999, ele veio revogando o decreto 7.562, né, que o Carlos já fez referência, 2011, modificando, sobretudo, essa questão dos poderes, a redistribuição do poder decisório que essa comissão tem. Né? Então, essa comissão vai ter pleno poder de como ela está sendo montada, para decidir seguir tendências que estão existindo. Né? Então, para nós compreendermos essas tendências, nós temos que nos reportarmos às estatísticas que existem. Ora, 82% das escolas médicas no Brasil hoje são privadas, só 18% são públicas. Né? O universo de interesse que está envolvendo esse processo é muito grande, né? E, sobretudo, no que diz respeito à formação do especialista. Por curiosidade, quando estava pensando um pouco nessa nossa conversa, eu fiz um rastreamento no meu Instagram pessoal e identifiquei 28 instituições oferecendo cursos de pós-graduação. Então, 28, né, isso com todas as especialidades. Né? Então, assim, oferecendo e chamando para que as pessoas, de alguma forma, conseguissem, fizessem seus cursos, né, garantindo o reconhecimento dessa formação. Né? Todo mundo sabe que não existe nada mais completo do que a residência médica como formação de especialista, pela característica da imersão que é a residência médica. A residência médica, ela é consagrada, né, o modelo mais legítimo de você formar especialista. Mas existe uma pressão muito grande. Né? E, além desse contexto, o medo que nos dá, além dessa nova formatação que existe, né, que foi caracterizada por esse novo decreto, é porque também ameaça um outro decreto que estabelece
existem dois caminhos só. Né? A residência médica reconhecida pelo médico oficial, ou o título de especialista dado pela Associação Médica Brasileira através da prova. Né? São esses dois modelos. Já estão mexendo muito nesse contexto. Mas essa normatização é feita também por decreto presidencial. Então, o muito receio é que você venha na frente um novo decreto, uma maneira de você modificar de como é que você pode certificar especialistas no Brasil. Né? Porque a força que nós temos, que nós enxergamos, é justamente essa ponta de pressão que esses segmentos que estão oferecendo esses cursos todos no Brasil, e isso atrai um mercado milionário, que é o mercado da saúde, né? Estão forçando, sim, para que todo esse processo seja normatizado de uma maneira mais simples, mais fácil, né? E, logicamente, menos densa do que uma residência médica. Né? Dificilmente, eu acho, pelas conversas que nós temos aqui, dificilmente eu acho provável que o próprio Conselho Federal de Medicina consiga resistir a não registrar especialistas a partir de um determinado momento, né, que eles vão ter que repensar, né, modificar suas resoluções. Lembrando que o Conselho Federal de Medicina é uma autarquia, então ele tem resoluções, ele não tem leis. Ele está abaixo, ele é infralegal. Então, se vier um decreto-lei qualquer, tem que obedecer, porque vai ser determinado para ele a obediência, assim como é já, né, a certificação de prática que é dada para os médicos intercambistas, que é o projeto Mais Médico, né, e que é direcionado, ligado ao CRM, para tomar conhecimento que aqueles médicos que entraram no programa têm autoridade, têm autorização, quer dizer, né, para praticar medicina no Brasil através do programa Médicos pelo Brasil. Então, assim, isso é um contexto muito grande. Assim, o que é que nós podemos fazer? O que é que nós devemos fazer? Né? Eu acho que isso é que é o nosso grande desafio. O Paulo fez uma referência muito importante, que nós perdemos a graduação, né? E nós estamos com risco muito grande de perder a pós-graduação também. Porque a intenção, logicamente, é você abrir mercado para você ter atuantes, né, reconhecidamente, legalmente, em todas as áreas do conhecimento. Né? Então, nós estamos preocupadíssimos com esses encaminhamentos que estão sendo feitos, né? E saber, até discutirmos, isso é uma oportunidade que nós temos, né, para sensibilizar, sobretudo, as especialidades. As 54 especialidades estão correndo risco, sim, de não ter mais autoridade para fazer a sua avaliação e determinar quem é especialista e quem não é especialista. Nós temos que colocar isso na mesa e conversarmos abertamente, né, dificuldades, os riscos, os problemas, as forças que nós podemos ter, quem é que pode nos ajudar, quem não pode nos ajudar, quem tem interesse em nos ajudar, quem não tem interesse em nos ajudar. Eu acho que essa discussão e esse amadurecimento da situacional é muito importante para saber quais são os próximos passos. Né? Existe uma lei, existe uma força grande, o Estado é uma força grande, né? E ele está determinando uma linha de ação. Nós temos que nos posicionar. E acho que essas chances de oportunidades de alertarmos, sobretudo, as sociedades de especialidade do risco que estamos correndo e perdemos muita qualidade na formação de especialistas. Luciano, você fez uma avaliação muito interessante e recordou alguns outros videocasts que nós já tivemos, onde foram levantadas algumas anomalias que nós temos aqui na condição, enfim, de vários aspectos em nosso país, incluindo a saúde, né? Uma das anomalias é que fala-se muito da socialização da medicina, mas se faz isso a partir de regras de mercado. Porque o que você acabou de nos dizer foi o seguinte: uma escola qualquer pode ter uma pós-graduação e o pós-graduado receberá automaticamente o título de especialista sem ter feito residência e sem ter feito a prova da Associação Médica Brasileira. Uma outra anomalia que é considerável é o fato de que nós estamos falando aqui de um decreto-lei onde o poder executivo do nosso país legisla, porque está, enfim, decretando assim por baixo uma lei que não foi discutida no Congresso Nacional.
né? Então, isto já é uma anomalia. Então, aí que eu gostaria de ouvir um pouco o que o NAP pode fazer, porque o NAP, a rigor, ele é um núcleo de atuação parlamentar. Mas o decreto-lei vem do setor do executivo, né? e não do legislativo, né? É isso que causa incômodos e que causa um certo desespero para aqueles que percebem, como você falou, percebem e compreendem, não no sentido de perdoar, não no sentido de aceitar e engolir, mas no sentido de entender o que está acontecendo, né? E que, infelizmente, a maioria não percebe o que está acontecendo. Eu acho que uma cópia dessa fala de vocês tem que ser encaminhada para todas as sociedades de especialidades para começar. Talo, quer dar um prosseguimento? Desculpa, Macedo, você também... Não, vamos deixar. Olha, eu queria só manifestar uma outra preocupação aqui de um dado que eu não ouço muito as pessoas falarem, porque, na verdade, eu não sei se elas têm essa informação. Então veja, na minha visão, foi feito um diagnóstico equivocado do grupo que aí está, e esse diagnóstico tem até uma coisa que não deveria fazer parte das decisões, não deveria fazer parte da gestão, que é um toque ideológico. Porque já em agosto do ano passado, o secretário de então já nos acusava de corporativos, etc., e ele falou uma coisa que ficou muito na minha cabeça, que as entidades médicas eram um entrave dentro da Comissão Nacional de Residência Médica. Veja como as coisas se encaixam. Ele disse isso em agosto de 2028. Está escrito no J Saúde, aí na internet, é só vocês entrarem, J Saúde, Secretaria de Especialidades do Ministério da Saúde. Só que eu acho que eles estão equivocados no diagnóstico. É isso que me deixa mais preocupado, porque dá a entender que eles não sabem o que estão fazendo. A Comissão Nacional de Residência Médica não cria vagas de residência médica. A Comissão Nacional, nenhuma sociedade de especialidade tinha nenhum poder dentro da Comissão Nacional. Nós, em nenhum momento, fomos obstáculo à abertura de vagas de residência médica. Isso é equivocado. Se você pegar as últimas 10 atas, provavelmente você vai ter um ou outro ato autorizativo que não passou. É muito difícil isso acontecer dentro da Comissão Nacional. Então, o diagnóstico que o obstáculo e o problema da residência médica era a Comissão Nacional de Residência Médica é absolutamente equivocado. Eu digo para vocês que era o que melhor funcionava na residência médica do Brasil, era a Comissão Nacional. E eu vou dar um dado aqui para vocês que comprova o que eu estou falando. O Brasil, neste momento, tem 70.047 vagas de residência médica autorizadas. Essas vagas estão autorizadas. E das 70.047 vagas autorizadas, 46.610 estão ocupadas. Nós temos 24.000 vagas de residência médica no Brasil autorizadas que não são ocupadas. Quando se fala, por exemplo, da prioridade máxima da saúde e do Estado, que seria a atenção primária, e quando se fala, por exemplo, de vagas de residência de medicina de família, os desavisados, aqueles que não entendem nada de residência médica, podem pensar, pô, faltam vagas de residência médica de medicina de família, vamos abrir vagas de residência médica de medicina de família. As entidades médicas não deixam abrir vagas de residência médica de medicina de família. Tá bom, vamos aos fatos. Vagas autorizadas em medicina de família no Brasil, 7.008. Vagas ocupadas de medicina de família no Brasil, 2.522. Nós temos 1/3 de vagas. O problema não é abrir vagas, senhores, as vagas estão abertas. O problema é convencer os médicos a ocupar essas vagas. Não vai convencer de forma arbitrária. Nós temos que criar motivos para que esse colega saia da graduação e fale, eu quero fazer medicina de família.
Isso não está acontecendo. Nós temos eu repito, 7.008 vagas autorizadas. Eu estou com eu estou com o site aberto na minha frente como conselheiro, atualizado em 16 de abril de 24. 7.008 vagas autorizadas, 2.522 ocupadas. É um desastre. É uma incompetência do Estado. Nós não estamos ocupando as vagas que nós autorizamos. Qual é a culpa da Comissão Nacional de Residência Médica nisso? Nenhuma. Então, sabe qual é o meu medo? O meu medo é que eles fizeram o diagnóstico errado, não vão conseguir nenhuma evolução favorável, porque a Comissão Nacional não tem nada a ver com as vagas desocupadas. E o meu medo é que isso seja uma espécie de última tentativa arbitrária, e se eles não conseguirem ocupar essas vagas de residência médica, que coisas piores aconteçam, que é o que o Luciano falou. Que é você, por exemplo, pegar o que é uma pós-graduação lato sensu em medicina hoje. O que é? Ela está associada ao CESUR e é um programa de 360 horas. Se eu tiver um programa de 360 horas de pós-graduação lato sensu em endocrinologia, eu posso abrir uma pós-graduação se eu tiver um IS. Eles querem dizer, e existe até uma associação para isso, protestando contra isso, eles querem dizer que 360 horas, que no fundo são 18 meses, em finais de semana, são 18 módulos de finais de semana, a grande maioria delas, para dar 360 horas, sem nenhuma exigência formal e importante, eles querem dizer que isso é igual a 2.880 horas de R1, 2.880 horas de R2, 2.880 horas de R3, que é obrigatório na residência médica. Então, veja, são quase 9.000 horas, 80% tem que ser em cenário de prática, é obrigatório na resolução, só 10 a 20% que tem que ser, que é teórico. Como que eu posso... Isso é, inclusive, acabar com o mérito, com a meritocracia das pessoas. Como é que eu posso igualar uma pós-graduação lato sensu e dizer, ter a ousadia de dizer que o indivíduo é especialista e comparar com uma residência médica? Isso é um completo absurdo. O que eu acho que falta é a gente explicar para as pessoas, porque as pessoas... Eu, inclusive, acho esse nome perigosíssimo, pós-graduação. Eu fico me imaginando um leigo. E alguém diz assim para mim, eu sou pós-graduado em endocrinologia. Poxa, eu vou achar que ele é o supra-sumo da endocrinologia, porque pós-graduado, qual é a impressão que um leigo tem de uma pessoa pós-graduada? É que é uma pessoa que, além de dermatologista, ainda é pós-graduado em dermatologia, você entende? Não há clareza no significado das palavras para os pacientes, muitas vezes. Então, a preocupação é muito grande. Além deles terem desmantelado a residência médica, eu, sinceramente, com toda sinceridade, eu não sei se eles sabem o que eles estão fazendo. E eu temo que seja uma espécie de última tentativa equivocada para flexibilizar ainda mais a formação de especialistas em favor desse mercado que o Luciano acabou de falar, que é poderosíssimo, de pós-graduações. Então, a preocupação é grande, Macedo. Nos causa arrepios como brasileiros, como cidadãos, isso que você acabou de perguntar. Será que eles sabem o que estão fazendo? Será que as decisões deles são baseadas em fatos, em dados técnicos ou científicos, ou obedece exclusivamente ao populismo, a ideologia, como você trouxe? Gente, isso realmente é de arrepiar. Sabe, você dizer que você é um especialista porque fez uma pós-graduação no final de semana é o fim do absurdo. E há uma imensa confusão que até hoje a gente discutiu numa reunião, uma outra reunião que tivemos aqui na Associação Médica, entre qualidade e quantidade. A impressão que me dá é que a quantidade é privilegiada, né? Quando se fala sobre a questão da graduação, vamos lembrar do seguinte, nós estamos hoje com cerca de 400 escolas médicas, né, Macedo? Você tem esse levantamento. No Brasil. 99 mais das 90... Que ainda virão, que já estão autorizadas, né, esperando apenas os candidatos. Ou seja, das 400 em funcionamento, 300 foram criadas nos últimos 20 anos. Ao longo do século XX inteiro, foram criadas cerca de 90. Umas 3 foram criadas no século XIX.
né? E 3/4 das faculdades que nós temos hoje têm 20 anos, ou seja, autorizadas por, enfim, por governantes que achavam que a solução estava em aumentar o número de vagas, porque dessa forma aumentaríamos o número de médicos e aumentaríamos o acesso da população ao serviço médico. Não tem nada mais incorreto, mais míope do que isso aí. Mostra que realmente eles não sabem o que estão fazendo. Dr. Nerlan Carvalho, que é vice-presidente da Associação Médica Brasileira, levantou a mão. Dr. Nerlan está com a palavra. Boa noite a todos, doutor Talo, doutor Luciano, doutor Macedo, doutor Eugênio. Bem, um prazer estar aqui ouvindo esses esclarecimentos e de suma importância. Eu lembro que há mais ou menos um ano atrás, a Rededor publicou uma criação de residência médica, aonde estabelecia que estaria remunerando o médico que ali estivesse cursando a residência no valor de 4.000 e tantos reais, podendo descontar de horas trabalhadas durante o plantão deste valor que ele teria que pagar naturalmente. Então, eles alegavam que se você fizesse um plantão semanal ou 2 plantões semanais, estaria custeando a sua residência, descontando do seu salário. Isso vem de encontro ao que o Dr. Talo, o Dr. Luciano mencionaram, aonde esta proliferação de residências em hospitais não universitários, não certificados, já estaria no ano passado iniciando a sua prática. Era esse comentário que eu queria fazer. Mas lembrando que o Talo falou, né, que a função da residência é formar, não é prover, né, quer dizer, não é utilizar o residente como uma mão de obra barata. Lógico, ele trabalha muito, mas trabalha com a finalidade de aprender. Pena que essa nossa discussão seja feita assim num canal não fechado, mas não aberto à população, porque a população tem que tomar conhecimento. Nós temos que ir para os meios de divulgação e contar o que está acontecendo, porque é um absurdo. Fazer um curso de final de semana de 360 horas, quando o residente, 2.800 horas em R1. R1, mais 2.800 do R2, e tem residências de 3 anos. Então, sabe, não dá, a população tem que tomar conhecimento disso. O que tipo de médico que vai se oferecer à população, aos nossos netos, para quem tem neto, aos nossos filhos, quem tem filho pequeno, o que vai se oferecer à população? Que tipo de médico? Com todo o respeito a todos aqueles que cursam medicina ou que pretendem fazer residência médica. Agora, com essa lei, sabe, é para acabar. A Comissão Nacional de Residência Médica é para acabar. Acabar, vai ficar aquilo que o governo quer. Quer dizer, nós ainda não estamos no comunismo, sabe? Mas nós estamos caminhando para isso. Porque, afinal de contas, vem de cima para baixo, sem conhecimento daquilo que estão fazendo. Esse é o detalhe, que você tem uma comissão nacional de professores universitários de anos de faculdade de medicina que fazem parte dessa Comissão Nacional de Residência Médica e jogar tudo isso fora para a ideia de algum gênio, né? Já teve algum gênio aí que inventou uma roda quadrada e inventou a redonda, mas esse era gênio. Agora não é isso, eles estão fazendo ao contrário, pegar a roda que é redonda e transformar ela em quadrada. Então, a preocupação das entidades médicas é muito grande. Então, o que nós vamos fazer? Temos uma pergunta aqui do Instagram, aqui do Thiago Santana. Por que não fala do PDL 197 de 2024 para derrubar o decreto 11.999? Luciano. Bom, eu vou dar continuidade ao pensamento que nós temos, né, da interpretação que devemos ter, né, sobre a formação das pessoas, o processo de formação médica no Brasil. Infelizmente, nós entramos num lugar comum onde tem fábricas de certificação e não de formação, né? Nós temos verdadeiras fábricas de certificação de ensino superior no Brasil em todas as áreas, inclusive agora em medicina também. Então, você tem um número de certificados muito grande, né? Isso não está compatível, logicamente, com a qualificação do ensino, né? E a residência médica, do curso de pós-graduação, também está entrando nesse mesmo circuito.
E você está querendo muito mais quantificar e certificar pessoas do que realmente qualificar. Porque o processo de qualificação ele é muito longo, ele é difícil, ele é denso, ele é imersão, não é? E o processo de aprendizado também. Então, você não pode transferir de maneira nenhuma ou entender que o repasse da informação é uma formação ideal, sobretudo em área de saúde, sobretudo na área médica. O repasse da informação está democratizado, está acessível a todo mundo. Agora, o processo de aprendizado é muito mais do que a informação só, né? A percepção, desenvolver as percepções, desenvolver tudo aquilo que faz parte da compreensão, né? Isso não é só na informação que você vai chegar. E isso é que eles estão se confundindo, como existe um modelo de sociedade também confundindo com relação a isso, não é? Não é só na área de saúde, é em várias áreas que você vê esse processo em andamento, não é? A superficialização, a banalização da densidade. Então, isso tudo eu acho que é o que nós estamos, é o que nós estamos vivendo. E, assim, acho que é muito importante se conversar muito sobre isso, em termos de compreensão, eu insisto muito nesse contexto, passando ao largo de qualquer outro tipo de pensamento, eu tenho que compreender o que está existindo, eu tenho que perceber do que existe, para saber quais são os melhores momentos, as melhores ações que nós podemos ter, não é? Isso é o que eu acho que nós devemos ter. Esse esclarecimento é uma, essa conjunção das sociedades de especialidade, eu acho que é outra, que é importantíssimo despertá-las, né? Porque elas vão perder esse elemento de convergência. Todas as sociedades de especialidade do Brasil estão minguando, estão perdendo especialistas, estão perdendo os associados, não é? Porque a competição, ou de alguma forma, eles estão visualizando que eles podem sim ter, de alguma forma, alguma titulação e podem entrar no mercado com as titulações que estão sendo oferecidas por aí. Olha, existem inúmeras, é como eu falei. Olha, é impressionante, é só você abrir o seu Instagram e ver quantas ofertas de curso de pós-graduação existem em todas as especialidades, não é? E isso é o suficiente para muita gente, inclusive para quem financia esses processos, não é? Inclusive para as seguradoras, inclusive para as operadoras de saúde, isso é o suficiente para elas. Elas não estão, assim, procurando, não se sensibilizaram ainda, que no final isso é aumento de custo. Perda de qualidade, aumento de custo. É a coisa mais básica que você existe, né? na formatação do exercício médico. E é isso, mas é isso que nós estamos vivendo no momento, né? Então, eu gostaria de assim também informar, já que nós estamos nessa linha de informação, de que, em função disso, foi feito, só para título de informação e provocação, foi feito um requerimento de audiência pública, justamente para discutir esse decreto-lei, não é? Foi feito na Comissão de Educação da Câmara do Deputado hoje, né? Então, essa Câmara do Deputado já marcou para o dia 21 de maio, né, uma discussão sobre esse decreto-lei, né? E entre os convidados, lá, logicamente, infelizmente, está o nosso presidente César, né? Que vai também se posicionar a respeito. Mas, diante desse contexto, entendendo o que é uma audiência pública, é uma audiência na Câmara dos Deputados, onde todo mundo tem acesso. Mas o acesso qual é feito? O acesso através das ferramentas que nós temos, que é essa tecnologia. Então, você pode sim, né, ou a sociedade de especialidade, os médicos, as pessoas, os pacientes, né, questionar realmente isso através desse canal que foi aberto. A audiência pública é um canal de abertura para que você se posicione, para que você se manifeste, você questione, não é? E se ninguém fizer, na hora a avaliação vai ser, olha, não houve nenhuma manifestação, não houve nenhuma pergunta, não houve nenhuma demanda, que é o nosso silêncio que cala e permite que essas coisas aconteçam. O silêncio muitas vezes é mais eloquente, mais ouvido do que as argumentações. Eu queria chamar a atenção aqui, eu achei ótima essa pergunta que veio, eu também desconhecia. Normalmente a gente chama de PL um projeto de lei. E PDL é um projeto de decreto legislativo, que foi a pergunta do Tiago Santana. E o projeto de decreto legislativo número 197 de 2024,
é um projeto que pede a sustação de atos normativos do Poder Executivo, neste caso especificamente do Decreto 11.999. O autor é o doutor Luizinho, do Rio de Janeiro, né? E a situação, isso aqui é muito interessante, qual é a situação que aparece aqui? Onde é que está? O que está acontecendo com esse projeto de decreto legislativo? Está aguardando o despacho do presidente da Câmara dos Deputados. E a gente sabe muito bem que é ele que faz a agenda, né? Ele que coloca em pauta os projetos que interessam. Mas ele é suscetível a alguns, digamos assim, alguns estímulos, né? Um dos estímulos são as audiências públicas. Na hora que ele percebe a relevância do tema pelo resultado da audiência pública, ele presta atenção. E outro é através da ação dos próprios parlamentares, né, das câmaras, né? Assim, nós temos aí o pessoal do agronegócio, o pessoal que defende as questões religiosas, né? E aí o núcleo de atuação parlamentar tem um papel nisso, né? Não vou dizer de pressionar, mas estimular o presidente da Câmara dos Deputados a colocar esse PDL em pauta. Então, não sei se o Luciano acompanhou isso. Vou continuar aqui um pouquinho. Desculpe a inserção, né? Mas isso é um fato, isso é verdade. Agora, nessas compreensões que eu acho fundamentais, nós temos que ter, né? Nós temos que saber que hoje, esse ano, é um ano eleitoral. Está todo mundo envolvido. Inclusive, essa semana passada, o Congresso não funcionou nada, não é? Porque é um ano eleitoral. E não é só eleitoral no Congresso Nacional, não. É eleitoral também no Conselho Federal de Medicina. Que isso tem sido importante nós lembrarmos. É um ano eleitoral em todas essas frentes, tá? Então, é preciso nós nos percebermos, nos enxergarmos dentro desse contexto para saber quais são as melhores ações, né? Em todos os parlamentares que nós vamos visitar, que são médicos, nenhum, eu falo nenhum, nunca falou que for eleito pelos médicos. E a linguagem que um parlamentar entende é voto e emendas. Essa é a linguagem, né? Então, assim, onde é que nós estamos, como é que nós podemos, onde é que nós devemos transitar, né? Para poder termos alguns resultados práticos disso aí, né? Nós temos que ter, de alguma forma, também trânsito dentro desses universos, né? Que nós não temos. Nós não temos organização nem força para isso, infelizmente, né? Ouvi numa visita dessa que fizemos a um deputado, justamente para questionar o ensino à distância em área de saúde, né, que tinha um projeto que já estava montado pelo relator como favorável, né, e ouvimos na assessoria deles que residência médica, essa era para quem não sabia ler um aplicativo. Literalmente nos falou assim: olha, você não sabe ler um aplicativo, você precisa de residência médica, né? Então, é esse o modelo, é isso que está, né? E é esse contraponto que nós temos que estar sempre tendo que resistir. Olha, eu não sei, mas eu acho que quem falou isto, que residência médica é para quem não sabe ler um aplicativo, provavelmente é alguém que não sabe ler, que não é possível. Olha, eu só queria chamar a atenção que nós estamos aqui com mais de 1 hora já nesse debate. Podemos passar a noite inteira. Mas né, a gente tem definido como 1 hora o tempo aqui do nosso videocast, até para que as pessoas assistam até o final e se interessem pelo assunto. Né? E perguntem. Mas esse assunto não pode terminar aqui agora, né? Porque, na realidade, o que foi levantado aqui nesse encontro de hoje à noite, Macedo, foi o problema. Nós estamos vendo que existe um problema. Estamos compreendendo que existe um problema. Adorei essa frase, essa palavra trazida pelo Luciano, sendo que, Luciano, você sabe muito bem que hoje, dentro dos conceitos os novos conceitos de inteligência, não é? Inteligência antigamente era fazer conta de cabeça, hoje tem outros conceitos. E um dos conceitos traz a questão da compreensão. Só que antes da compreensão vem a percepção. Percepção, compreensão, aprendizado e adaptação. Então, muitas vezes falta percepção, as pessoas não percebem, não sabem o que está acontecendo.
né? Essa é uma das finalidades aqui do nosso videocast, né? Que ainda está começando, mas que a gente espera que atinja o maior número possível de colegas, especialmente os mais jovens. E que essa voz, né, essa preocupação, essa indignação, acho que seria a palavra, né, indignação, que a classe médica tem que se manifestar, talvez só chegue aos parlamentares, aqueles que têm algum tipo de poder, através do voto mesmo, né? E o voto vem das pessoas, vem da população. Então, de alguma forma, nós temos que fazer, o Macedo falou bem, que pena que as pessoas, de um modo geral, não estão ouvindo. Mas é uma voz que não pode se calar. Eu queria, então, passar a palavra mais uma vez para o Luciano e para o Talo, na verdade, para obedecer um pouco a sequência, primeiro o Talo, depois o Luciano, daí depois o Macedo faz o encerramento. Muito obrigado até o momento. Bom, eu queria agradecer a todos pelo convite, né? É sempre um prazer falar com a Associação Médica do Paraná. O Dr. Macedo é um querido amigo nosso, já é um amigo que eu fiz na MB. A preocupação é muito grande. Eu, sinceramente, acho que o caminho é esse que vocês disseram, é o legislativo. Eu não vejo outro caminho. Acho que nós não vamos conseguir nada dentro da comissão e nem no executivo. E a única esperança que eu vejo é dentro do legislativo mesmo. Quem sabe essas audiências públicas chamem a atenção das pessoas. Acho que a gente também tem que chamar os alunos e os próprios residentes a se manifestar nessa audiência pública. Mas eu estou muito preocupado, muito preocupado. O ovo da serpente, ele já está colocado. E nós vamos nos arrepender daqui a alguns anos, não tenho dúvida, daqui a alguns anos nós vamos colher os frutos disso que estão fazendo agora. Não vai ser nos próximos meses, mas certamente será nos próximos anos. Vai ser uma coisa parecida. Eu acho que nós estamos dando o futuro semelhante ao que nós demos na graduação, nós estamos dando na residência. Se nós abrirmos vagas de residência, e pior, nós vamos fazer isso na residência, só com uma diferença. A graduação tem mercado, você abre a vaga e a vaga é ocupada. A residência não tem. Então, eu até chego a suspeitar de que é uma campanha para denegrir a residência mesmo, para desmantelar, desarticular a residência, para que a gente possa flexibilizar e fazer desses modelos de pós-graduação, modelo de formação no Brasil. É muito preocupante mesmo. Boa noite, obrigado e até uma próxima. Obrigado, doutor Talo. Bom, eu assim, só queria agradecer também a Associação Médica do Paraná, que é sempre um grande parceiro, não é? Nas pessoas que já foram citadas, nosso amigo, meu amigo Macedo, meu amigo Nerlan, meu amigo Jurandir, sempre um companheiro assim, ombreado nessa luta, nem sempre glorificada, né? Mas nós nos sentimos, pelo menos, solidários nesse processo inteiro, né? E eu acho que a provocação e essas ferramentas que estão aí disponíveis, elas são presentes, elas têm que ser usadas a nosso favor, né? Essa divulgação dos riscos que se correm, essa divulgação dos perigos que são causados por pessoas mal formadas, né? E as consequências desse processo, já é visto, né? Numa população muito grande que não consegue sequer mais bancar seu seguro-saúde, né? Isso era uma realidade longínqua no nosso tempo. Hoje em dia já é uma realidade presente, né? Dentro do nosso segmento, do nosso próprio segmento, e nossos pares, né, socialmente parecidos, né? Então, isso está se destacando, está dificultando. E uma das razões para que isso aconteça é a má formação, logicamente, pós-graduação, e a criação do que se chama de especialista, a criação da pessoa que tem, de alguma forma, ou que se vende a ideia que tem o domínio, não é, da técnica para aplicar determinadas coisas que interessam determinados segmentos. Estamos sempre à disposição, aqui é uma luta, o núcleo está sempre trabalhando, vendo como pode monitorar todo esse processo, mas, como eu estava falando também, só dentro da Câmara dos Deputados existem 5.000 projetos ativos, vivos, que diz respeito à saúde. E no Senado, mais de 1.000.
não é? Então, isso é um mundo muito maior do que nós imaginamos, não é? É um mundo muito grande para nós subestimarmos. Nada é fácil. Só para, antes de passar a palavra para o Macedo encerrar, veio mais uma pergunta a respeito do posicionamento da Comissão Mista de Medicina. Frente né? Parlamentar Frente Mista. Parlamentar Mista, desculpe, que já se manifestou sobre o decreto 11.999, né? E acho que a gente pode talvez E eu eventualmente acho fazer que, um videocast só sobre isso. responder para o Tiago, a Frente Parlamentar de Medicina foi criada pelo deputado Mandetta para ter um órgão para ajudar a defender os médicos dentro da Câmara Federal, um órgão que não tem eleição, algo que isso não paga mensalidade. As associações médicas, as sociedades científicas se uniram, fizeram a Frente Parlamentar. Hoje, o presidente da Frente Parlamentar é o deputado Irã. Então, eu acho que a Frente Parlamentar é mais algo que pode nos ajudar dentro da Câmara Federal, mas nós estamos falando aqui em termos de Associação Médica Brasileira, Associação Médica do Paraná, entidades médicas. Nós não falamos em CFM hoje, nós não falamos em outras entidades, mas todas estão preocupadas, como o Talo falou. O Talo, ele está ficando até, eu conheço bem o Dr. Talo, nosso amigo, ele está meio deprimido com a história, porque ele estava numa coisa que funcionava bem, de ótima qualidade, com professores, doutores e com experiência no ensino, e agora vê de uma noite por dia desmantelar tudo, colocarem tantos membros do governo e ficar a Comissão Nacional restrita a 3, 5 pessoas, o que vão ser sempre voto vencido. Então, eu acho que pelo bem da residência médica, nós temos que lutar, continuar lutando dentro das nossas forças. No Paraná, aqui, nós temos que procurar nossos deputados federais, aqueles, né, que dá para confiar, né, você tem que procurar nossos senadores e mostrar para eles a realidade e o que pensa a Associação Médica do Paraná. E eu acho que cada estado, cada sociedade científica tem que procurar os seus representantes, os seus deputados, os seus senadores, porque nós temos que ir para o lado legislativo. Não pode ser de cima para baixo sem ter sido discutido amplamente. Essa audiência pública vai ser ótima. Nós temos que convocar aqui do Paraná, tenho certeza. Vai chegar a todos os residentes do Paraná, aonde nós pudermos entrar para que participe dessa audiência pública, porque é para mostrar o volume de pessoas que não estão satisfeitos com o que querem fazer com a residência médica. Todos nós, eu, Nerlan, o Talo, o Luciano, nós passamos por residência médica. E foi uma grande coisa que aconteceu na minha vida. Além da residência, eu fui fazer outro curso em São Paulo, como se fosse uma pós-graduação, mas dentro da Universidade de São Paulo, já feito residente, fomos lá fazer a cirurgia vascular dentro um dos maiores serviços de cirurgia vascular do Brasil na época, que era do Hospital de Clínica, chefiada pelo professor Luiz Edgar Puerchelhão. Quer dizer, a gente aprendeu muito lá, mas nós já tínhamos feito o nosso estágio probatório na residência médica oficial. Então, eu acho que nós temos que lutar com os nossos meios, levantar a cabeça, Talo, vamos juntos, estamos juntos nessa. Enquanto a luz no fim do túnel, nós temos que procurar essa luz. Tá? Eu agradeço a tua presença, Talo, mais uma vez. Estaremos abertos para quantos videocasts vocês interessarem fazer aqui com a Associação Médica, Luciano, todo o grupo de vocês, a própria Associação Médica Brasileira e outras associações médicas federadas e outras sociedades científicas, nós temos que cutucar com vara curta. Obrigado para vocês. Obrigado, boa noite.